Olá, boa tarde. Hoje eu recebo aqui no Resenha ao vivo o defensor público Jean Carlos Nunes Pereira, do Direitos Humanos, da Defensoria Pública do Estado. Vamos ter a nossa conversa hoje, será a campanha TFD. TFD não é favor, é direito, da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, pela pré-efetivação da política pública de tratamento fora do domicílio, além de abordar as questões relativas aos direitos humanos. Os direitos humanos são relevantes para todos nós, todos os dias. E comigo aqui agora no Resenha, professor Jean Carlos, tudo bem? Muito boa tarde a todos. E prazer recebê-lo aqui, muito obrigado. Prazer é nosso, nós que agradecemos pela Defensoria e o espaço. Jean, a gente falou na abertura sobre o DFT, né? E tem uma parcela assim, usuário do Sistema Único de Saúde que não, por exemplo, não conhece o direito que você tem por lei, custeio de deslocamento, né, custeio de alimentação. Isso não está, né, muito claro. Isso é um dos focos, né, da campanha que vocês iniciaram na Defensoria e o resultado tem sido bastante promissor, né? A ideia da Defensoria é que onde exista a atuação da Defensoria, determinadas políticas públicas sejam respeitadas, né? Uma dessas políticas que nós temos tentado implementar em todos os espaços do Estado é a política de TFD. O TFD não é a única política de apoio às pessoas que estão em deslocamento por tratamento de saúde. Os municípios normalmente têm à sua disposição, oferecem normalmente o serviço de baixa complexidade, é normalmente o serviço que é oferecido. Então, se a pessoa necessita de um serviço de média e alta complexidade para fins de saúde, o que normalmente ocorre é a necessidade de deslocamento dessa pessoa para um outro município ou para outro estado. E aí, exatamente para essas hipóteses, para essas situações, é que a política do TFD se apresenta como sendo uma política de amparo, de apoio, dentro da noção de assistência social prevista na Constituição Federal, para o paciente e para o acompanhante que está em deslocamento para fim de tratamento. Então, é essa, em linhas gerais, a perspectiva, né? O TFD ele não esgota as políticas de apoio, mas é uma das principais. As principais. A gente está falando de paciente, mas assim, há também quem é acompanhante, há também uma previsão legal, legislação de que também pode, né, alcançar algum desses benefícios, né? Exatamente. Desse benefício, né? Como é que funciona esse para quem também é acompanhante? Perfeito. A política do TFD é voltada para o paciente e para o acompanhante, especificamente para custear despesas com alimentação e transporte. É uma política do governo federal, criada ainda na década de 90, então é feito um repasse para os estados e os estados repassam aos municípios. Então cada município tem à sua disposição uma cota, um valor, um percentual que pode gastar com política do TFD. O que nós fizemos pela Defensoria Pública do Estado? Nós fomos atrás das casas de apoio, que existem aqui na capital, existem algumas poucas casas de apoio, mantidas pelo município, pelo Estado e pela iniciativa privada. Porque o que nós descobrimos na nossa atuação? Que é muito comum pacientes e parentes que estão internados no hospital, às vezes internam os dois, o parente que não está doente fica internado no hospital porque não tem onde ficar, o paciente que já deveria ter recebido alta não tem para onde ir e fica ocupando um leito que deveria estar sendo utilizado por uma pessoa necessitada ali de tratamento de saúde. O que nós descobrimos? Que é muito comum aqui em São Luís ter, no exercício de solidariedade, um rateio de despesas por profissionais e outros acompanhantes que vivem em São Luís para ajudar nas despesas, para comprar sabonete, para comprar pasta de dente, para aquele que está ali internado. Então nós fomos atrás das casas de apoio existentes aqui no estado. O que nós descobrimos? Que todos os pacientes que nós entrevistamos, pacientes e acompanhantes que estão nas casas de apoio, não tinham ouvido falar do TFD, sequer sabiam do que se tratava. E uma pequena parte recebia alguma ajuda de custo, mas não sabia nem a que título. Então o TFD é uma ajuda de custo que é um direito assegurado na Constituição Federal, e que deve ser cobrado pelo paciente, pelo acompanhante do respectivo município, da Secretaria Municipal de Saúde. É recorrente, então, assim, a gente conhece, a gente conhece algumas, né? Casos de apoio de prefeitura tal, casos de apoio de tal lugar, geralmente com o nome dos municípios, né? Todos. É recorrente, assim, essa negativa, ou é uma negativa ou desconhecimento de quem, de fato, poderia acessar o benefício e ter o tratamento com mais tranquilidade, ou o município, o Estado, eles negam o acesso, o direito a esse benefício? As informações que nós temos dão conta que os municípios não utilizam todo o valor que tem à sua disposição.
Se não utilizam todo o valor, muito provavelmente, ou é porque desconhece a utilização da política, isso também é possível, mas muitas das vezes é porque se vale de outros instrumentos. Então a gente tem relatos, por exemplo, de assistidos que receberam o valor relativo ao TFD, não com esse nome, Sim. na casa do prefeito, na casa da mão do secretário municipal de saúde. E sai né? como ajuda, então. Exatamente. É colocado como instrumento de favor, de apoio, de exercício de solidariedade, não como direito, como política pública. Né? E aí a gente, conhecendo a realidade, a história brasileira, pode antever os reflexos disso numa política eleitoral local, por exemplo. Né? Como isso pode ser um instrumento de compra de voto, de clientelismo, e compadrio, etc. E a perspectiva que nós estamos trabalhando é a perspectiva de dizer que o TFD é um direito, é uma política, não é um favor que o prefeito... Até porque o dinheiro nem vem dele. Sim. Né? É um recurso de origem federal. Não vem dele. E, além disso, a pessoa não está pedindo um favor. É um amparo que é assegurado constitucionalmente para todos que estão nessa condição e não tem como custear suas despesas próprias. Né? Jean, quem de fato está uma situação similar, semelhante a essa, que precisa de tratamento médico fora da sua localidade, do seu município, da sua cidade, como ele acessa a defensoria, né, para poder entender e compreender, né, ou garantir, né, esse benefício assegurado para o tratamento? O interessado deve buscar a Secretaria Municipal de Saúde para requerer o benefício. Se não conseguir, e no seu município tiver a defensoria pública, basta ir à defensoria e efetuar a reclamação. Olha, eu tenho direito ao benefício, não estou recebendo, gostaria de receber. Nós adotaremos as providências. Naquelas comarcas onde não existe a defensoria, você pode buscar o Ministério Público ou mesmo o Núcleo de Direitos Humanos da capital, que é o núcleo que eu integro, que a gente também faz os encaminhamentos para que a pessoa tenha direito e exerça. Não para que tenha direito, mas para que exerça o seu direito. Esse direito. Exatamente. Né? Eu queria trazer um outro tema para a gente, que é um tema que tem atuação também muito importante na Defensoria Pública, que é relativo à questão fundiária, né, no Estado. Você teve, acho que na semana passada, 2 semanas atrás, em Santa Luzia, uma área com essas famílias lá, uma área, 400 né, famílias. de ocupação, um terreno que pode ser, em algum momento, despejado. Ontem, também tem atuação da Defensoria Pública lá. Ontem saiu uma ordem de despejo para famílias que ocupam uma área ali, Tremembé, no município de São José do Ribamar. Tremembé Engenho, município de São José do Ribamar. Está ocorrendo, né, na verdade, a desocupação da área. O que fazer nesses momentos? Como a Defensoria tem olhado, né, para esse problema também, que é um problema, digamos, até recorrente no Estado, que é a reintegração de posse, ou então possíveis reintegração de posse de possíveis proprietários de áreas, né, no Estado do Maranhão. Eu tenho desenvolvido algumas pesquisas para além da atuação jurídica nesse campo, e a conclusão que eu chego, Itevaldo, é que o Maranhão é um protótipo do que se processou no Brasil. Né? Nós passamos por três grandes despejos coletivos. O despejo coletivo em relação aos indígenas, que se avizinha no próximo governo federal, com a notícia de revisão de demarcação de terras indígenas. Viemos num caminho em que a demarcação era uma medida urgente e necessária, e estamos retrocedendo para uma perspectiva em que a demarcação não só não vai ser uma frente de atuação, como ainda vai ser uma pauta de revisão do que já se fez, o que nos preocupa bastante. Então, há um despejo coletivo permanente em relação aos indígenas. Há um despejo coletivo em relação aos negros, as comunidades quilombolas, remanescentes quilombo. Nós temos hoje no Maranhão o segundo maior índice de comunidades remanescentes quilombo do país. Só perdemos para o Pará. Há notícias aí de aproximadamente 400 comunidades para vias de regularização fundiária e há um caminho ainda muito grande a ser feito. E além disso, o Maranhão sempre viveu de grandes projetos, de grandes impactos. Estrada de Ferro Carajás, a chegada do agronegócio, os grandes projetos, agora a duplicação do Porto do Itaqui, a perspectiva de que o grande projeto vai trazer a alavanca do desenvolvimento, do crescimento econômico, melhor dizendo, para o Estado e vai tirar o Maranhão da pobreza. Né? Então, esses 3 grandes processos sempre geraram uma realidade fundiária muito desigual, muito injusta. E, evidentemente, as pessoas elas não esperam, sobretudo porque tem com a terra uma relação que é existencial, a chegada da morte pela fome. As pessoas vão precisar da terra, vão precisar produzir, vão precisar plantar, e tem na terra um laço que transcende inclusive o alimento, né? Tem um traço de vínculo cultural, de pertencimento, de ancestralidade, há um aspecto
de uma dimensão muito maior, que não é comportada pelaquela via estritamente processual do direito civil tradicional, da propriedade absoluta e restrita, exatamente. E é muito comum a existência no Estado de diversos focos de conflitos fundiários. Também nesse campo a gente só perde para o Pará, né? O Maranhão ocupa, segundo os dados da CPT, o segundo lugar nacional em maior casos de conflitos fundiários. A Defensoria, nesse caso, ela atua em favor dessas comunidades, né? No sentido de resguardar a defesa da posse, da moradia digna e da terra como um instrumento existencial, como espaço de alimentação. Agora mesmo, nós estamos acompanhando numa cidade do interior do estado, Pindaré-Mirim, ocorreu uma reintegração de posse, as famílias lá estavam vivendo e tinham na terra muitas plantações. Então as casas foram retiradas, mas as plantações foram asseguradas. E o nosso trabalho agora tem sido, enquanto se discute a questão do processo, a quem pertence a terra, que pelo menos se assegure às famílias o cultivo delas, já que aquele que se diz proprietário delas nunca se valeu, nunca fez nada. Nunca fez nada, né? Nunca fez nada, nenhuma benfeitoria, nada, absolutamente nada. Perfeito. E a ideia é que pelo menos as famílias assegurem ali a sua fonte de renda, de sobrevivência. A gente está chegando no finalzinho do primeiro bloco e rapidinho, a Defensoria Pública do Estado com a Defensoria Pública da União recentemente oficiaram o INCRA para tentar identificar, né, qual é a situação aí de áreas quilombolas que estão aí, né, em processo de regularização, né, em situação de regularização. Teve resposta já? A gente mandou para todo o país, né? Para todos os INCRAs do país, apenas 3 até o momento responderam, do Maranhão não respondeu. Né? Qual é a ideia? Qual a intenção de vocês? Qual que é a ideia? Demonstrar, no ano passado, o orçamento do governo federal previu 3 milhões de reais para regularização fundiária em todo o país. Então, é um valor irrisório, que não dá conta da necessidade do atendimento de um direito que também é assegurado na Constituição, no artigo 68 da DCT. Então, a gente entende que há um estado de coisas inconstitucional, há uma permanente violação de direitos humanos que reclamam a intervenção das cortes internacionais. Perfeito. O Resenha faz um rápido intervalo, começa hoje o Defensor Público Estadual, Jean Carlos Nunes, e a gente volta já, é rapidinho. De volta ao vivo programa Resenha, e aqui ao meu lado hoje o Defensor Público Jean Carlos Nunes Pereira, dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. A gente falava no finalzinho do segundo bloco, do primeiro bloco, sobre o trabalho de identificação, né, dos processos que atuam no INCRA, e você me dava um dado há pouco que é curioso, né? O Maranhão tem 400 áreas, né, de regularização fundiária de ano de quilombo. Qual é o prazo que a gente tem, caso se decidisse resolver essa questão? A gente resolveria isso quando, Jean? Como é que seria essas? A regularização fundiária na esfera federal depende de um laudo antropológico. O laudo leva pelo menos 6 meses para ser realizado, né? Se a gente fizer 1 ou 2 regularizações fundiárias por ano, nós vamos ter aí pelo menos 200 anos pela frente. Então a gente entende que se prosseguir como está hoje, e veja que isso até 2018, porque não se tem ainda notícia, ainda não se avizinha como é que vai ser no novo governo. Já que em 2019 a gente ainda cumpre a programação do governo anterior, mas 2020 aí passa a ser a programação do novo governo. A gente tem um país de 5 séculos e teria mais 2 séculos pela frente. Exatamente, para poder resolver a questão só do Maranhão. Há um aspecto aí, Tevaldo, que eu acho que é importante sempre mencionar, que é a escravidão, né? A escravidão, por 4 séculos no Brasil, deixou sequelas gravíssimas que nunca foram efetivamente enfrentadas. Basta que se veja a questão das políticas de cota, da situação em que o negro se encontra no nosso país. Uma outra situação, a gente vai discutir com vocês, bater nesse papo, tem relativa à questão da Polícia Militar, né? Você propôs, acho que no início desse ano, o Comando da Polícia Militar, que houvesse disciplinas, ou que houvesse, né, algo que a gente discutisse, debatesse questões relacionadas aos direitos humanos. Perfeito. Avançou? Não avançou como nós gostaríamos, né? A Defensoria Pública entende que há, na forma como as forças policiais atuam, permanentes excessos aqui no Maranhão. É muito importante que as pessoas que estejam nos ouvindo e assistindo compreendam que, para nós, para a Defensoria Pública, o policial ele é um agente promotor de direitos humanos. Se eu estou sendo assaltado, se a minha casa está sendo invadida por bandidos, não existe dúvida. A
A polícia precisa intervir, né? A gente não tem a menor dúvida que a intervenção policial precisa se fazer e ela é uma afirmação de direitos humanos. Se a pessoa está armada, a intervenção precisa ser feita pela força, sem dúvida. O que a gente não compactua, não concorda, é que a pretexto dessa intervenção os excessos sejam cometidos. Então chegam casos para nós na Defensoria Pública com muita frequência, a pessoa já está algemada, já está completamente detida e os atos de violência prosseguem. A pessoa não ofereceu resistência e sofreu um tiro, como nós acompanhamos um caso na perna. A pessoa, além do trauma que isso gerou, do medo, do abalo, sofre consequências psicológicas e materiais com repercussão para o Estado, porque a gente vai ingressar com as ações de indenização e todos vamos pagar pelo excesso praticado pelo policial, que pode ser responsabilizado civil, penal e administrativamente. E um outro aspecto que é a da exibição pública, à imprensa, dos presos provisórios, que é uma prática também que nós reputamos inadequada, tal como é feita no Maranhão. Quer dizer que boa parte que está no sistema prisional hoje são de presos provisórios, não é isso? A maior parte é de presos provisórios. Né? Nós não sabemos ainda efetivamente se serão condenados, qual é a extensão dessa condenação, e uma exibição dessa, se não feita com prudência, pode antecipar para antes do julgamento a própria condenação. Né? E essa abordagem, e esse debate, essa conversa com o comando da PM, foi até onde, assim? Nós tivemos reuniões com a Secretaria de Estado da Segurança, que se mostrou sensível à situação, mas nós não tivemos ainda respostas efetivas, soluções efetivas apresentadas. Então nós estudamos e seguramente ingressaremos com uma ação civil pública no início de janeiro, cujo objeto é exatamente a exibição pública de presos à imprensa. Se você pega o site da Secretaria de Segurança do Estado, nós fizemos a pesquisa, né? Sim. E apenas Estado, Maranhão e Tocantins, se não me falha a memória, Tocantins só tem 2. É o Maranhão e outro Estado da Federação, que ainda exibe a imagem das pessoas que foram presas no próprio site da Secretaria de Segurança. Então a gente reputa que essa não é uma prática adequada. A pessoa não passou ainda por condenação, normalmente só atinge pessoas pobres. O crime não é específico da pobreza, sabemos bem disso. Né? Ricos também praticam crime, policiais praticam crimes. Mas quando o delegado é que é considerado o autor do delito, quando é o médico, quando é o membro da polícia, sobretudo da alta corporação, ele não é exibido publicamente à imprensa. Né? Então há aí 2 pesos e 2 medidas que, no nosso entender, violam o Estado Democrático de Direito. Recentemente, esse mês, de fato, a gente tem aí no mínimo um dado de 8 a 10 policiais militares, policiais civis, envolvidos com crimes mais diversos. Quer dizer, e esses policiais em nenhum momento, né, seriam exibidos, exatamente. Né, exatamente. Condição, né, quer dizer. A nossa ideia não é que todos sejam exibidos, não. A nossa ideia é, se ainda há uma investigação em curso, a polícia deve, até por uma questão de informação, transparência, ela deve apresentar o resultado do seu trabalho, dizer o que foi que ela fez, claro. O que a gente não acredita é que ao exibir a imagem da pessoa, sem ainda ter havido a condenação, e a lei de execução penal para o condenado já condiciona, só pode exibir para finalidade de ressocialização educativa. Então já está lá, não pode ser um instrumento de espetacularização. Né? A gente celebra esse ano 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Né? Agora, na verdade, 10 dias atrás, né? 19, dia 10, né? Dia 10 de dezembro. Por que se tem hoje tanto ataque, Jean, a essa possibilidade de universalizar direitos? Assim? Por que sabe, hoje tanto se debate, tanto se avança em cima de direitos aí que estão, né, postos há dezenas de anos? A gente compreende que é uma construção, né, uma mudança de cultura. A própria democratização das redes sociais tornou também os ataques, potencializou também os ataques àqueles que lutam pela afirmação de direitos humanos. E é um discurso muito fácil, né, que se propaga muito rapidamente, que vincula a noção de defesa de direitos humanos à defesa do bandido. Me perguntam isso, meu filho me pergunta isso, e eu digo, claro, meu filho, claro que eu defendo o bandido. Se ele for gente, se ele for um ser humano, claro que eu defendo. Né? Os direitos humanos defendem todos os direitos humanos, inclusive o do bandido, evidentemente. Porque no nosso Estado Democrático de Direito, o bandido deve ser punido, mas tem leis para isso, tem limites para essa punição. Não pode ser uma vingança.
E aí direitos humanos, Jane, que é uma coisa que a gente precisa também, e nós da imprensa ajudar a desmistificar e a clarear esse processo, é direito à moradia, direito à livre liberdade de expressão, caso nós dois aqui agora nesse programa, discutindo esse tipo de assunto, né, direito à saúde, direito, né, ao emprego, né, quer dizer, é uma infinidade de direitos que são essenciais, né, para a vida, né, de qualquer ser humano, né? Não é um direito específico. Exatamente. Né, daquilo que a gente exclui, né? Perfeito. Na sexta-feira passada, até comentava agora há pouco, uma pessoa em situação de rua faleceu, não tinha, atendida por nós, não tinha registro civil de nascimento. A família precisava enterrá-la. Foi o Núcleo de Direitos Humanos que adotou as providências para permitir o enterro dela. Nesse mesmo dia, nós acompanhamos os feirantes que estão no Jardim América na iminência de serem removidos de seus espaços de onde tiram sua sobrevivência digna. Então, a pauta de direitos humanos é uma pauta muito extensa, muito ampla. Há um discurso muito fácil, equivocado, de vincular isso à defesa do bandido, né? Na verdade, a defesa de direitos das pessoas que estão sendo processadas. E qualquer um pode vir a ser processado. E qualquer um tem direito a uma defesa justa. E aí quando se fala, por exemplo, do registro civil, a gente ainda passa por isso no Estado, né? A gente passa por isso no Maranhão, né? Da dificuldade que as pessoas têm de ter registro civil, que é algo que está aí, né? Era para ser, digamos, automático, né? Quer dizer... Eu vou lhe dar um dado. Nós temos na Defensoria Pública do Estado aproximadamente 200 pessoas mês com alguma irregularidade do registro. Alguma irregularidade, ou porque não tem a certidão de nascimento, porque ela extraviou, ou porque não tem no livro, ou porque ela nunca foi registrada. E eu lhe asseguro, todos os dias o Núcleo de Direitos Humanos atende uma pessoa, pelo menos uma, com algum tipo de problema com registro. Todos os dias. Hoje mesmo nós atendemos 2 pessoas. Eu vou fazer referência agora a um outro trabalho de vocês que e aí lida, né, com outro lugar, que é com o jovem, com a juventude, que foi o documentário Quais os Caminhos Levam à Justiça. Né? O documentário utilizado por você, acho que pelo Yuri, da DPU, participação da UEMANET, né, com estudantes e tal. Qual o caminho depois daquele caminho lá de trás, de produzir o documentário, de exibir o documentário, onde vocês estão hoje em relação àquele processo educativo, aquele processo, né, digamos, de ampliação de justiça e de direitos? Nesse momento, o projeto Novos Caminhos está sendo implantado nas escolas de tempo integral do Estado, né? A nossa ideia é que o documentário seja o ponto de partida para uma mobilização social em torno da construção de direitos, pelo respeito à diferença, pela tolerância, pela mobilização em torno da luta por direitos. E nesse momento ele está sendo aplicado nas escolas de tempo integral, a nossa ideia é ampliar. Tem uma disciplina? Hoje o Novos Caminhos é uma disciplina. O que nós fizemos? Formatamos o documentário, pensamos, o documentário está bom, mas é pouco, precisa avançar. Preparamos um material didático para que fosse aplicado em escolas, sobretudo escolas de ensino médio. E nós decidimos avançar ainda mais, nós formatamos uma metodologia de implantação no formato de uma disciplina. Então hoje ele funciona como uma disciplina eletiva sendo aplicado nas escolas de tempo integral do Estado. E qual a resposta que vocês têm hoje do projeto em relação, por exemplo, a esse aluno do ensino médio ali? Como é que foi, né, em primeiro encontro, o que é isso, como é que funciona, e agora hoje, depois já de tem um ano já isso? Não? Já tem um ano. Já. Tem sido surpreendente, assim, a gente tem tido resultados muito positivos, com uma visão sobre direitos humanos e sobre a própria realidade muito interessante, né? Na verdade, a própria atuação da Defensoria já permitiu identificar que boa parte desse público traz consigo o sentimento de justiça, faz uma leitura adequada. Às vezes falta ferramenta, né? Um instrumental, os recursos linguísticos, mas está lá, a compreensão do que ocorre, da injustiça está presente. Jean, muito obrigado. Nós é que agradecemos. Receber aqui, tá? Boa sorte. Muito obrigado. E para vocês, assim, na Defensoria é um 2009, né, de muito sucesso, de muito trabalho. Para todos nós. E de garantia de direitos aí para milhares, né, de maranhenses brasileiros que tanto precisam. Foi um prazer, né, receber você no Resenha. O Resenha fica por aqui. Eu volto na próxima sexta-feira, logo depois do programa do Zé Cirilo. Até lá, uma boa tarde a todos e tchau. Valeu.